Perfeito. Fala, gurizada, tudo bem? Tudo bem, Silvio Benfica? Tudo em riba. Eu tô chegando bem aí, não? Sempre bem, Benfica. Mesmo se tu tivesse sem áudio, tu estaria chegando bem. A tua imagem, pra mim, é suficiente. Ai, que coisa bonita, coisa romântica. É que deu o famoso delayzinho, assim, bem rápido. Eu digo, ó, não tá chegando o que eu tô falando. O meu recado não tá chegando. Eu vi o Kleber aí agora, hein? Porque a gente tava batendo um papinho antes aí, mas o Kleber tava meio desaparecido. Não, mas eu tava observando só. Ah, tá. Concorda com tudo que a gente falou ali? Sim, em princípio sim. E se não concordar, não diz agora. Conversamos depois. Exatamente. Não, a famosa frase é aquele, não é o melhor momento. Muito bem. Esse é o Bairrista FC, Baldasso, Kleber, Maiká, a gente tá no papo aí, tá falando. Aliás, quero dizer uma coisa para vocês. Eu que sou um maluco, acho que o Kleber mais ou menos envereda por esse meu caminho aí, maluco por rádio, não sei se é exatamente, o Baldasso trabalhou em rádio, talvez seja. O Maiká passou por rádio de uma forma diferente, mas eu sou maluco por rádio, pela história do rádio. E eu tô lendo um livro sobre a Casa do Artista Rio-Grandense, que é uma casa que foi fundada aqui em Porto Alegre em 1949. É uma história realmente muito bonita. A Casa do Artista Rio-Grandense, que recebe velhos artistas, entre aspas, e aí se inclui homens de rádio, em qualquer das atuações, das formas, pessoas de teatro, enfim, de cinema aqui do Rio Grande do Sul. A Casa do Artista Rio-Grandense foi criada com o objetivo de receber essas pessoas que chegam na velhice sem uma melhor estrutura financeira, digamos assim. E ela foi criada em 1949. E aí, esse livro passa de alguma forma pela história do rádio. E aí eu fui descobrir, rapaz, que tinha um cara absolutamente famoso nos anos 40 em Porto Alegre, que fazia rádio, chamado Antônio Amabile, que depois teve com o irmão dele uma joalheria muito famosa naquela época. O Antônio Amabile morreu muito cedo, 46 anos de idade, em 1952, se não me falha a memória. Pois bem, ele tinha um apelido, o apelido era Piratini. Ele era conhecido como Piratini nos anos 40. No fim dos anos 40, estava surgindo, para dar uma ideia, Cândido Norberto. E quem reinava era o Antônio Amabile, o Piratini, que criou, em 1937, o primeiro programa, Júnior Maiká, o primeiro programa de calouros, chamado A Hora do Bicho, na Rádio Difusora. A Hora do Bicho? Primeiro programa de calouros em Porto Alegre, com um sucesso depois, quando chegou, especialmente nos anos 40, absolutamente estrondoso. O primeiro programa de calouros. Depois deles, bom, daí veio Maurício Sobrinho, como era chamado, Maurício Sirotsky Sobrinho, Ari Rego, Maurício na Gaúcha. Silvio, nós estamos falando isso aí década de 50? Década de 40. E fim da década de 30 e toda a década de 40. Depois dele veio o Ari Rego, que descobriu, por exemplo, a Elis Regina com os seus programas de auditório, os seus programas de calouros. Olha, uma coisa impressionante a força do rádio em Porto Alegre com esse tipo de programa, especialmente por esse apresentador de apelido Piratini, na década de 40, gurizada, para vocês que gostam de rádio. Hein? Que coisa maluca isso. A Hora do Bicho era com X ou com CH? Era com CH. É que eu tô tentando descobrir de onde vem essa expressão nossa, né? Quem passa no vestibular é bicho, né? Que é uma coisa daqui, né? Talvez tenha alguma ligação. Desculpa, Fabiano, te interrompi. Não, isso é uma coisa muito louca, né, cara? Porque por mais que se tenha visibilidade, o Benfica tá falando de uma figura que certamente foi um grande expoente de popularidade em sua época, conhecido provavelmente por todos no estado do Rio Grande do Sul, e que eu nunca ouvi falar, sendo um homem de rádio. Como os tempos são bem designados e recortados na história, e é triste, e talvez nós todos passemos por isso também. Talvez daqui 50 anos alguém esteja falando esteja no rádio, ou falando de futebol, ou participando de um programa que nem o nosso, e perguntem do Maiká, do Kleber, do Baldasso, do Benfica, e a pessoa diga, olha, eu nunca ouvi falar, mas que legal essa história desses caras aí, que foram bem conhecidos na época deles. É uma coisa muito louca isso, e que bom que tenha gente e existam registros para não deixar essa história morrer, né? Não deixar a história morrer. Uma grande figura que tem que ser lembrada, nem que seja nos livros. Silvio, Fala, Kleber. Tô me lembrando agora, tava falando do Ari Rego, né?
Eu estava me lembrando que algum tempo atrás, eu era estudante, eu acho que ainda, eu não me lembro qual era a missão. Eu entrevistei o Pinguinho. Pinguinho é um desses nomes históricos do rádio, né? Pinguinho e Walter Broda, né? Um era gremista, outro era colorado e participavam de um programa que marcou tempo, tá tudo atrás. Um programa que marcou a época no Rádio Gaúcho, que era o campeonato em 3 tempos, né? Cada time tinha um humorista, um representante, então se fazia uma brincadeira a respeito da situação do campeonato, da rodada, e o Pinguinho era um artista, um talento do rádio, outro nome histórico, né? Isso aí era década de 60. Eu cheguei a ouvir esse programa, um campeonato em 3 tempos. Tinha também a Rádio Sequência. A Rádio Sequência, se não me engano, era... eu acho que esse programa era na Farroupilha. A Rádio Sequência era no início da tarde, o horário aí do tipo do sala de redação, nesse nosso horário aqui. E o campeonato em 3 tempos era sempre na segunda-feira à noite, depois da rodada do final de semana do Campeonato Gaúcho. E olha, cara, era um negócio que parava o estado em termos de audiência, porque a televisão só tinha a TV Pratini, que abriu aqui em 59, não tinha TV Gaúcha, por exemplo, ainda, né? E era um programa de rádio feito no teatro. No teatro. Cara, o Carlos Nobre, se não me engano, participava, mas de certa forma era coadjuvante do Pinguinho e do Walter Broda. Isso. Olha o que era. Cara, o rádio é... Eu sei que a gente está falando, daqui a pouco as pessoas, como diz o Baldasso, daqui a pouco nem estão interessados em ouvir isso aí. É mais quase que como consumo interno mesmo. Mas para gente que adora rádio, e para você aí que está ouvindo, que gosta de rádio, tem muita história bonita. Hein, Maiká? Desculpa de novo, Maiká, mas eu vou te fazer um elogio também, né? O Carlos Nobre, para mim, era um cara genial, né? Ele era tão marcante na Zero Hora que quando ele faleceu e deixou, evidentemente, de ter a sua coluna publicada, quem assumiu aquele espaço, que era um espaço nobre? Paulo Santana. E eu acho que o tipo de conteúdo, o tipo de sacada, de time que o Carlos Nobre tinha naquela época, principalmente nos anos 70, né, é um conteúdo que tem muito a ver com essa cara do bairrista, né, que é tirada, que é pergunta sacana, né, que é um conteúdo com molho. Eu acho que o Carlos Nobre faria muito sucesso hoje em dia com as redes sociais. E aí, Maiká? Silvio, eu acho que... Maiká? Oi? Não, era só uma sacanagem. Eu acho importante isso aí, né, Silvio? Contar essas histórias, né? Documentar. Eu acho que o Brasil, enfim, tem aquela velha máxima, né? O povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Então é importante fazer, né? Contar, documentar. E isso é muito legal, porque vai se perdendo, né, Silvio? Vai se perdendo. E hoje a gente tem ferramentas, inclusive tá aí uma ideia, o Silvio podia ter um canal no YouTube só para contar essas histórias, porque um livro se perde ao longo do tempo, né? Um livro vai se perdendo, algumas coisas, e a internet tem esse poder de registrar para sempre. Então, se tu faz um canal no YouTube, grava um podcast, enfim, posta em algum lugar, de alguma maneira alguém vai achar isso, né? E infelizmente os livros com o tempo eles vão... não é um negócio muito... Por exemplo, a gente lançou aqui os livros do bairrista, já não tem mais. Assim, quem tem, quem não tem, não tem. O livro que o Kleber lançou, o primeiro dele sobre o sala de redação, ele me deu um lá que ele roubou de alguém da família dele, porque não existia mais, né? E agora a gente tem ferramentas que podem eternizar essas histórias. E é muito importante contar, Silvio. É muito legal isso, a gente... entender de onde, por que vem, de onde a gente vem, por que o rádio gaúcho é assim, a história do rádio jornalismo, do esportivo também, né? Isso é uma coisa que eu estou tentando fazer no podcast, né, no Bebendo e Falando, que é conversar com grandes nomes aí do nosso jornalismo, agora esportivo, mas depois de uma maneira geral, assim, né, ir batendo papo e ouvir as histórias. Acho que de alguma maneira aquilo ali tá sendo eternizado. Foi a mesma ideia que nos juntou lá, o Clebinho e eu, para fazer o livro do Sala, o documentário do Sala, enfim. É importante documentar, eu acho muito importante registrar isso, porque as próximas gerações precisam saber, né? O que aconteceu, de onde a gente veio, enfim. Cara, Baldasso, em 1968, eu só tenho dúvida se era 67 ou 68, porque em 68 ele foi para Guaíba para ser o segundo narrador da Guaíba atrás de Pedro Carneiro Pereira. Eu estou falando de Armindo Antônio Ranzolin. O Ranzolin era da Farroupilha na época. E o Ranzolin tinha na TV Piratini, acho que era até início de 68, um programa chamado Câmera Indiscreta. Olha o tamanho do nome
que pressupõe movimentos absolutamente diferentes dos normais de uma câmera na televisão. Era isso que o Ranzolin fazia em 68, 70, são 52 anos, câmera indiscreta. E ele, com a câmera indiscreta, buscava realmente matérias absolutamente inéditas. E eu recordo disso, porque eu recordo o nome, Baldasso, me marcou muito, Câmera Indiscreta, 1968. É muito legal a história do Rádio Gaúcho, ela tem grandes figuras emblemáticas, históricas, grandes expoentes. O jornalismo esportivo também é assim. E conhecer a história do jornalismo esportivo no Rádio Gaúcho é perceber que as coisas foram se entrelaçando, desde a década de 60, especialmente, foram se entrelaçando para o grande momento da Guaíba, na década de 70, quando era ouvida por mais de 80% do estado. Aí vem a década de 80, e aí uma dobradinha na Rádio Gaúcha com Haroldo de Souza e Roberto Brauner começa a mexer um pouquinho com a história. Aí, quando a história está se mexendo de forma significativa, a Gaúcha vai lá e traz um monte de gente na Rádio Guaíba e se torna grande potência no Rio Grande do Sul. Tem movimentos muito curiosos, quase que folclóricos e maravilhosos no Rádio Gaúcho, uma rádio sucesso, em 1985, que reuniu grandes figuras que depois fizeram história em outros lugares também. Cara, a história do Rádio Gaúcho é uma história muito bonita. O rádio no Rio Grande do Sul, mesmo que hoje estejam fazendo um monte de porcaria, estejam tratando muito mal o rádio do Rio Grande do Sul, qualquer um fala no ar do rádio do Rio Grande do Sul, a história do rádio no Rio Grande do Sul é riquíssima, talvez a mais rica do país. A rádio de São Paulo e do Rio de Janeiro também tem história muito bonita, mas a história do Rádio Gaúcho, ela é uma coisa assim, ó, uma epopeia. Quem conhecer essa história vai estar conhecendo uma das coisas mais significativas da cultura popular do Rio Grande do Sul. Falamos sobre história e agora eu quero botar fogo nesse parquinho. Afinal, o Grêmio também é atraso de salário? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Prestem atenção no que eu vou dizer. Eu vou começar criticando o Internacional. O Inter não sabe se comunicar. O Internacional não sabe se comunicar. O Internacional não sabe se proteger. O Internacional não tem um gabinete de crise. O Internacional não expõe as suas coisas de forma positiva. Ou até mesmo, porque isso faz parte de se comunicar bem, o Internacional não sabe esconder os seus problemas, não sabe maquiar os seus problemas. O Grêmio é mestre nisso. O Grêmio é mestre nisso. O Grêmio ontem anunciou um acordo horroroso, um acordo que só foi feito porque os jogadores não aceitaram reduzir o seu salário, em que o Grêmio pega 55% dos salários dos jogadores para se endividar no ano que vem. No ano que vem o Grêmio vai pagar 1,5 salário para cada jogador, com juros e correção monetária, e o Grêmio consegue passar a público a imagem de que foi um grande negócio. É um negócio impressionante. Outra coisa, lá nas entrelinhas do comunicado, porque era obrigado a informar, lá embaixo, o Grêmio coloca o seguinte: este acordo é feito pelos vencimentos de abril a setembro deste ano. Nós estamos em junho, quase julho, ou seja, o Grêmio não paga desde abril, o Grêmio está com salários atrasados há 3 meses. Então, assim, e aí o Grêmio orquestra com os jogadores. Inclusive, os jogadores foram a público com a mesma frase que foi dada a eles, uma mesma manifestação, uma mesma escrita, e todos eles tweetam e postam a mesma coisa em redes sociais para colocar toda a opinião pública contra a imprensa, que estava já criticando o Grêmio, pelos jogadores do Grêmio não terem aceitado redução de salário. O Grêmio conseguiu ontem um case de comunicação. Um case de comunicação. O Grêmio cortou pela raiz a crítica que começaria a ficar contundente sobre os jogadores não aceitarem, e continuam sem aceitar. Os jogadores do Grêmio seguem sem abrir mão de 1 centavo dos seus salários, e o Grêmio conseguiu cortar pela raiz, e todo mundo embarcou nessa. A imprensa do Rio Grande do Sul até agora não citou nenhuma vez salários atrasados do Grêmio. No Inter foi citado no primeiro dia em que o Inter teve uma dificuldade. Até agora a imprensa do Rio Grande do Sul acha que os jogadores abriram mão de alguma coisa. Então, assim, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Parabéns ao Grêmio, porque o Grêmio sabe fazer um negócio que o Inter não sabe fazer. O Grêmio sabe se comunicar. O Grêmio é um encantador de serpentes. O Grêmio sabe ludibriar a imprensa e a opinião pública. Isso é um mérito que o Inter não tem. Júnior Maicá.
Olha, Silvio, tem vários assuntos aí, né? Vários temas nessa história do Grêmio e na fala do Baldasso. Primeiro, eu não tenho informações de bastidores a ponto de se vai ser com juros ou correção monetária, se o Grêmio está com salário atrasado ou não. O que o Baldasso está dizendo são coisas, né, sérias, enfim, mas se ele está falando, ele tem um argumento. Eu não vejo assim. Eu acho que a questão toda, esse acordo, dizem, né, que foi proposto, o que os jogadores afirmam é que foi proposto pela direção, enfim. Não acredito que o Grêmio esteja com 3 meses de salário atrasado, já seria notícia. Agradeço os elogios do Baldasso ao Grêmio também, como gremista. Enfim, se o Grêmio sabe se comunicar, o Baldasso é um cara que entende de comunicação e está aceito a parabenização. Agora, o que eu posso te dizer, Silvio, é assim, a gente não tem muita coisa dos clubes que a gente não fica sabendo, né? Fica sabendo nos bastidores, alguém vem em conta, né? Bons setoristas descobrem aí com as suas fontes internas, né? O Grêmio não abriu de nenhuma maneira a questão de salário estar atrasado ou não, se os jogadores abriram mão ou não. O que, para mim, dá nota, como torcedor, que eu vi, é que o Grêmio vai pagar isso no ano que vem, né? E é valor integral, o Grêmio só parcelou uma parte, e entendo que se o Grêmio propôs esse negócio é porque pode pagar. Eu discordo, né? Eu acho que a classe de jogador é muito privilegiada e que os jogadores estão indo mal nessa pandemia, de uma maneira geral. Já citei aqui o caso dos jogadores do Flamengo que aceitaram jogar, né? Uma claríssima manobra entre Flamengo e governo federal. Também, Silvio, eu acho assim, na minha condição de... Como o clube não está recebendo tudo, acho que os jogadores que são uma classe privilegiada poderiam dar uma folga para os clubes, né? O que pode acontecer, claramente, é que a classe de jogadores possa prejudicar muito as finanças de um clube. Mas aí a gente entra em outro ponto, que é o seguinte. Existe uma conversa de todos os clubes... Porque se um clube parcela de um jeito, o outro deixa de pagar, o outro paga integral, como é que os jogadores que se conversam, jogadores que já jogaram juntos e que atuam hoje em clubes diferentes, como é que eles vão lidar com isso? Né? Qual é a relação dos clubes com o sindicato de jogadores, por exemplo? Que conversa teve? Então, é tudo muito espaçado, assim, cada um resolve de um jeito, e isso é um reflexo do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é cada um por si, os clubes não se unem, e nessa hora da pandemia, que tem uma crise seríssima, gravíssima, que está afetando todo mundo. O presidente Romildo disse que o Grêmio até setembro se mantém de tal maneira, o Inter usou a linha de crédito da CBF para quitar os salários do mês passado, enfim, não é exclusividade e não entra nem rivalidade nisso. É outra questão. A questão é que, na minha opinião, o clube é muito mais importante do que jogador, do que treinador, dirigente, né? E os clubes dessa maneira, por exemplo, o Grêmio está jogando uma dívida muito grande para o ano que vem. Parcelou em 24 vezes, enfim. Mas é 50% do salário de todo mundo, em 6 meses, né? São 6 meses de metade de salário do grupo todo. É um valor muito pesado. Então, assim, sobre o que o Baldasso disse, eu não tenho como argumentar, porque eu não sei se o Grêmio deixou de pagar ou não deixou de pagar, qual foi a negociação, ninguém diz nada também. Eu só acho que os clubes precisam tomar cuidado, porque se eles vão seguir pagando jogadores... Eu penso no caso do Flamengo, por exemplo, que tem jogador ali que deve ter no mínimo uns 10 jogadores que ganham mais de 500 mil. Né? Não sei como é que o Flamengo está se virando para pagar. No caso do Grêmio... Mas todos reduziram, Maiká. Só os jogadores do Grêmio no Brasil inteiro, dos grandes clubes, que não reduziram os salários. Mas os clubes reduziram, isso é informação. Pois é, então é um problema sério. É um problema sério, se é isso mesmo. Agora, eu acho muito ruim, eu como torcedor, eu acho muito ruim esse tipo de clima. De todo mundo postar uma coisa, procurem saber. Como é que a gente vai saber se o clube não comunica? Né? Como é que a gente vai saber se os jogadores não falam? Não tem como saber. Né? Aí fica essa guerra clube e imprensa, que é um saco, né? Essa disputa. Aí dirigente vai pro Twitter dizer, estão plantando no crise. Eu não consigo entender, sabe? Por que aquela reação tão forte do Grêmio ontem? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Se o Baldasso diz que a imprensa não critica o Grêmio? Eu prefiro assumir aqui, Silvio, o meu desconhecimento desse tema, como disse o Abraham Lincoln, né? É melhor ficar de boca quieta
e as pessoas acharem que tu é um idiota do que tu abrir a boca e elas terem certeza que tu é um idiota. Eu não sei por que, que o Grêmio tá soltando. Por que, que os jogadores se manifestaram. Não sei por que, que os jogadores se manifestaram desse jeito. Os jogadores, isso inclusive foi informado pela assessoria de imprensa do Grêmio para um profissional desse veículo de comunicação. A bronca é com o programa Os Donos da Bola da Bandeirantes, que ontem ocupou boa parte do seu espaço, e eu instiguei muito a isso, não estava no programa ontem, mas eu instiguei nos dias anteriores, e instiguei aqui também, que os repórteres fossem buscar informação e confirmar se era verdade que os jogadores do Grêmio não estavam aceitando reduzir os seus salários, e aí o repórter João Batista Filho da Bandeirantes foi lá e confirmou e deu a informação ontem no programa. Então, a indignação dos jogadores do Grêmio foi em relação às manifestações críticas contundentes do programa Os Donos da Bola de ontem, de que os jogadores não estavam aceitando reduzir o seu salário. Só que o curioso é o seguinte, aí à tarde vem esse acordão comunicado pelo Grêmio como resposta, e os jogadores fazendo manifestações conjuntas, dando pau no programa e dando, inclusive, o David Braz respondeu a um tweet dos Donos da Bola, dando pau nos Donos da Bola. E assim, só que eles não reduziram o salário. A crítica se mantém, não muda nada. O que eu entendi, Baldasso, que pela fala dos jogadores, e aí é um problema, entendeu? Porque se um grupo de dirigentes e os jogadores querem brigar com a imprensa, enfim, eles precisam ser mais claros, porque a interpretação que eu tive da nota é essa, que os jogadores não aceitaram reduzir o salário. Olha, aí o que eles disseram? Esse acordo foi proposto pela direção. Qual é a outra interpretação? Que a direção do Grêmio não propôs reduzir salário. Propôs parcelar só. Então fica um diz que me disse, entendeu? E a nota do Grêmio com os jogadores ali demonstra união, ok? Isso é ótimo para um clube. A direção e os jogadores estarem alinhados. Agora, não tem como as pessoas irem tirando interpretações se a comunicação não é clara. Porque o que ficou para mim é que os jogadores não aceitaram, ou foi a direção que propôs não reduzir. Entendeu? E o que eu acho um erro. Eu acho um erro. Eu acho, é um direito, os jogadores, eles tá no contrato deles, eles receberam, eles abriram mão, fizeram o parcelamento lá. É um direito deles. 100%, concordo 100%. Agora, eu acho um erro do Grêmio não propor a redução, se o Grêmio não propôs. Deixa eu colocar o Kleber na parada em relação a isso. Eu não sei se era informação tua ou tu ia fazer uma tesezinha aí, Baldasso. Não, para complementar, antes do Kleber. O Kleber me cortou antes, eu vou cortar ele agora também. O que eu quero dizer é o seguinte, vou te dar um outro exemplo, que é de quanto o Internacional não sabe comunicar suas coisas e o quanto o Grêmio é competente. O Inter demitiu 44 funcionários, lembram disso? E foi amplamente criticado. Isso expôs o clube no Brasil inteiro. Foi muito forte negativamente para a imagem do Inter. Grande parte, quase a totalidade desses 44 funcionários demitidos pelo Internacional faziam parte do processo administrativo e funcional do estádio Beira-Rio. O Grêmio não tem o processo administrativo e funcional da Arena, porque a Arena não é do Grêmio. A Arena é administrada funcionalmente pela Arena OAS, que demitiu 20 funcionários. Ou seja, também demitiu. E o Grêmio, mas aí, todo momento, vai a público para dizer o seguinte, que está fazendo todos os movimentos para não precisar demitir ninguém. O Grêmio não tem funcionários nessa área. Os funcionários que o Internacional tem nesta área administrativa funcional do clube são, na parte do Grêmio, não de responsabilidade do Grêmio, da Arena, que também demitiu. Os do estádio. Isso não vai a público, isso não vira manchete em lugar nenhum. Só que são duas discussões, Baldasso. Primeiro, assim, o Grêmio tem funcionários, só que não são relacionados ao estádio. O Grêmio tem pessoas administrativas. Tem a rádio, tem um monte de setores dentro do Grêmio. Foi desta área que o Internacional demitiu. E aí a outra questão é a seguinte, aí tu já tá granalizando as demissões. Quem demitiu menos. Isso não... Não, eu não tô granalizando. Tá, sim. Isso não é discussão. O Grêmio não demitiu ninguém. A gente lá... O Grêmio não passa por mas aí é uma bronca tua com a imprensa, porque... Não claro é uma bronca minha com a imprensa. Eu estou aqui no programa trazendo o assunto que o Inter não sabe se comunicar. Tá bem, então tá aí a crítica. São potencializadas também porque o Internacional não sabe se proteger. Ok, mas aí não é... Aí é um problema... Ontem, que todo mundo abraçou, que é uma imagem errada. O Grêmio está num pepino, está 3 meses sem pagar salário, teve que pegar metade e passar para o ano que vem, se endividando para o ano que vem. O Grêmio está 3 meses sem pagar salário? E o Grêmio teve demissão também.
Só que na área Não, que o Inter isso é uma o Grêmio foi a Arena. Isso é uma informação que o Grêmio está sem atrasando salários? Não é. Ou é uma interpretação? Não, a informação é do Grêmio, Maiká. Deixa eu O Grêmio botar- colocou na Não, sua nota. isso é uma ontem- interpretação. botar o Kleber aí na parada. Na sua nota ontem que o acordo Isso é uma de abril a interpretação setembro. tua, Baldasso. Nós estamos em julho. Isso é uma interpretação. Então, se o acordo é de abril Mas a fala aí, setembro, Maiká. está atrasado. Ok, agora vai falar o Kleber. Mas para aí, Maiká. Ontem a informação do Grêmio é que esse acordo foi feito e vale a partir de abril. Se ele vale a partir de abril, é retroativo. Então, desde abril, Não sei. os jogadores do Grêmio estão recebendo menos do que o salário, porque parte do salário, já a partir de abril, fica para ser pago no ano que vem. Ok, o Grêmio tá. Não é isso? Ó, pelo que a nota diz, é que o Grêmio tá pagando mas aí- metade. Só que é o seguinte: não é. Tá atrasando o salário, não tá pagando. Era uma negociação que tava em andamento, pelo que eu entendi. Porque se o Grêmio tivesse. É que no se- Inter é atraso. Ah, bom, mas No aí, Grêmio é mas aí não, negociação mas e não é, andamento. mas Esse é Baldasso, perfeito. aí não é O um Inter- problema meu. Eu não disse que o Inter tá atrasando mas salários. Não é problema teu, não. É problema de todo mundo. Eu não Maiká. tô granalizando o salário do Internacional Inter e do se Grêmio. O Internacional se reuniu com o grupo no começo do mês e disse a todos o seguinte: neste mês eu não vou pagar dia 5. Eu vou esperar chegar o dinheiro da CBF. Olha, Também eu vou dizer foi uma coisa. Nessa eu tô com o Baldasso. Não na questão Silvio, específica do Grêmio, mas a imprensa poderia ter dito que houve negociação no Internacional para que o salário, ao invés de ser pago no dia 5, fosse pago no dia 20. Mas aí Para que usar tá, a mesma expressão. Ok. A mesma expressão. Houve negociação no Internacional, houve negociação no Grêmio. Aí, realmente, para mim, houve uma falha de quem deu essa notícia usando esta expressão. Pois Ou é, estas expressões. mas eu não discuto isso, Silvio. A questão é, eu não acredito que o Grêmio ia estar desde abril sem pagar salário. Se tá pagando menos, era uma... Porque assim, ó, o que aconteceu? O Grêmio anunciou anteriormente uma negociação de 3 meses. Né? Não foi... Me corrija. Não. Só para contextualizar. Sim. Não, porque assim, ó, mas teve uma negociação anterior e ela Maiká, foi estendida agora, por mais 3 meses. A informação que eu tenho. Não, esse esclarecimento eu gostaria de ter mesmo. Se a negociação foi feita e vale a partir de abril, é porque a partir de abril, parte do salário ficou para ser pago no ano que vem. Eu acho pouquíssimo provável. Eu compreendi assim, ou não. Onde é que entra o abril nessa parada? Já teve notícia, já foi noticiado anteriormente uma negociação do Grêmio com os jogadores. Pelo que eu sei, é que agora ela foi estendida mais 3 meses. Kleber, fala aí, Kleber. Instigado pelo Fabiano Baldasso, ontem o Fabiano veio muito forte a respeito dessa comparação que se faz entre o atraso de 14 dias no pagamento do Internacional e a falta de notícia a respeito de um acordo com o Grêmio. Ontem, quando saiu a notícia de que o Grêmio que tinha feito um acordo, apareceram algumas versões. Eu não consegui entender, né, como é que fechava esse número do Grêmio e principalmente isso que o Fabiano está dizendo. Bom, o Grêmio faz um acordo de abril a setembro, mas se a gente está em junho, como é que ficaram aqueles 2 meses anteriores, né? Que é abril e maio. Abril e maio, né? Porque maio vai pagar em junho. Então seriam dos 6 meses, o Grêmio tinha que fazer uma conta aí a respeito dos 3 meses que já passaram. Pelo que eu entendi ontem em conversas que eu tive, que eu não sei, na minha versão não é oficial, não é o ovo de Colombo. Mas do dinheiro total que o Grêmio tem que pagar para cada jogador em relação a esses 6 meses, o Grêmio vai fazer um desconto escalonado de 55%. O que já foi deduzido em relação ao direito de imagem fica menor e aumenta o desconto em cima do salário. Então, nesse período, o Grêmio ia gastar 100 mil reais para o jogador, vai gastar 45. Os outros 55 ficam para mais adiante. Essa é uma tentativa de entender a conta. Eu até agora assim, eu não tenho a clareza completa desse processo do Grêmio. Acho que o Grêmio não está atrasado. Acho que exageraram em relação ao Internacional. 14 dias num período de pandemia é exagero. E se o Grêmio está atrasado, diante do parâmetro financeiro que está o Grêmio vendendo o jogador, fazendo negócio e tendo a toda hora um dinheiro pingando na sua conta por negócios feitos com os garotos da base, o Grêmio é incompetente se está com dinheiro atrasado, se está com salário atrasado nessa situação. O Internacional está com 1 mês atrasado, o Internacional está sofrendo, o Internacional já está fazendo as contas de como vai pagar o próximo mês. É uma situação muito, muito complicada na vida do Internacional. Então, acho que existe aí um exagero em relação a tudo isso, Silvio. Tá certo, perfeito. E aí, Maiká, surge mais uma informação no dia de ontem. O Renato se manifestou dizendo que houve redução de salário no Grêmio.
Mas aí... Onde é que se encaixa isso aí? Pois é, Silvio, é que aí é o que eu te digo, a gente não... A informação que vem não é clara, não tem um posicionamento oficial, mesmo quando o Grêmio se posicionou oficialmente, que foi através da nota ontem, não é claro, entendeu? Porque a legenda que os jogadores colocaram foi, negócio proposto... Eu até vou pegar aqui para ser literal, tá? A postagem que todos os jogadores foi assim, antes de falarem, procurem saber a verdade, nos respeitem. O acordo foi elaborado pela direção e pelo presidente do Grêmio. O que eu entendo disso? Que o Grêmio propôs não reduzir o salário, só parcelar. Né? E aí, só que aí um diz que me disse, um diz uma coisa, os jogadores se posicionam de um jeito, a nota diz outro, o Renato diz outro. Não dá para entender? Não dá para entender. Eu acho que tem uma soberba nessa manifestação do grupo de jogadores do Grêmio. Acho que não precisava disso. O Internacional foi cobrado por sua torcida, né, durante muito tempo. O Internacional está afundando, está com a crise, e os jogadores não vão se manifestar. Os jogadores não só se manifestaram, como foram procurar a direção. E uma coisa é tu ter desconto, uma coisa é tu ter confisco do teu salário. Outra isso que o Grêmio está fazendo é uma espécie de empréstimo, né? Eu tiro o teu dinheiro agora, mas devolvo tudo com juros e correção. Então, a longo prazo, né, a longo, médio prazo, os jogadores do Grêmio não vão ter o prejuízo que os jogadores do Internacional ou o sacrifício que os jogadores do Internacional vão ter. E eu não achei nada elegante a maneira como os jogadores do grupo se manifestou. Muito bem, esse é o Bairrista FC, com o Baldasso, Kleber e o Maiká, falando sobre questões da dupla Grenal, por exemplo. E aliás, vem uma outra que eu quero tratar com vocês em seguida. Diz aí, Baldasso. Deixa eu só te dizer antes o seguinte, ontem o pessoal, acho que foi o Eduardo Gabardo, lá da RBS, fez o levantamento e descobriu quanto ganha o Tyson, que toda a torcida do Inter quer que volte o ano que vem, que todo mundo, que o Inter quer que volte, que o Tyson quer voltar. O Tyson ganha no Shakhtar 3 milhões de euros por ano. Isso dá 250 mil euros por mês, que corresponde a 1,5 milhão de reais por mês. O Tyson ganha 1,5 milhão de reais por mês e tem mercado na Europa quando terminar o contrato dele lá no meio do ano que vem para continuar na Europa. O Milan tentou ele no meio do ano passado para continuar ganhando 1,5 milhão de reais por mês. O Tyson abriria a mão realmente por toda essa vontade que ele diz que tem de jogar no Inter, abriria a mão de 2/3 do seu salário, porque o Inter não pagaria mais de 300, 400 mil. Será? Responde aí, Baldasso. Abriria a mão? Por toda essa loucura que ele apresenta nas redes sociais, de que não aguenta mais de saudade do Inter e que quer voltar para o Inter, eu quero que sim, né? Eu imagino que sim. Eu já penso diferente. Primeiro que ele é que está fomentando tudo isso, sabe? Mexendo com a torcida, provocando a torcida. Só que daqui a pouco pode passar pela cabeça dele o seguinte, eu volto por 1 milhão de reais, estou aí, não tem problema. Não vai voltar pelos 300 ou 400. Então, a posição do Tyson é cômoda nesse momento, nas manifestações dele nas redes sociais. Porque aí pode ficar aqueles, quem não quis foi o Internacional. E o Tyson já várias vezes deu falas públicas, né, Silvio? De amor ao Inter, de retorno ao Inter, mas chegou na hora da negociação e ele refugou, né? Renovou o contrato, enfim. O jogador que quer retornar da Europa precisa fazer um esforço também, porque não tem como bater o salário de lá. Tem uma coisa também, né, Júnior? Todo ano o Tyson vem com a mesma história. Estou com o contrato em andamento, mas vou conversar para voltar. E é o que ele está falando agora. Eu acho que o Internacional tem que pensar no Tyson como substituto do D'Alessandro, né? E tanto como peça dentro do esquema do Kudê, como na questão financeira. E se o Tyson se adequar ao que é o teto que o Inter paga para o D'Alessandro, aí pode ser, mas o que ele está ganhando lá na Europa é impagável. 400 mil é o que ganha o D'Alessandro hoje, 400 conto. Então esse é o limite do Inter. Se tiver bom pro Tyson, tudo bem. E outra coisa, o Tyson ainda tem... Eu acho que o Tyson tem 28, se eu não estou enganado. Ele tem... Não, ele tem mais de 30. Tem mais, o Tyson tem mais. Uma busca, a gente pode buscar aí, mas ele tem mais de... Não, mas ele... O Tyson foi herói esses dias de novo aí numa conquista. O Tyson tá jogando muito ainda. O Tyson tá com 30, tá com 32. Faz 33 em janeiro. O herói foi o TT, que fez 2 gols. Ele é assim, Silvio. Ele é assim, Silvio. Ele é assim. Ele é assim. Os do Grêmio ele ignora. Ele é assim. Ele vai foi eleito o melhor jogador da competição. Daqui a pouco ele vai dizer que o Tyson ganhou a Copa o Penta. Não foi o Ronaldo que fez 2 gols. Foi o Tyson. Vocês viram o que o empresário do... isso que o Kleber ia falar, eu acho, né?
Tá muito engraçado, né, Fabiano? Esse bate-boca aí entre o Tyson e o Pablo Bueno, né? O Tyson, o Tyson não foi muito elegante. O Tyson, ele já tem 32. E outra coisa, ele é referência lá do Shakhtar. Acho que foi deselegante com o próprio TT, né? Ele disse, nenhum garoto, por melhor que seja, pode bater na porta do técnico e pedir lugar no time titular. Né? E isso aí chegou nos ouvidos do Pablo Bueno, que deu uma patrolada no Tyson, né? Faltou elegância, o que faltou de grandeza e elegância no Tyson também faltou no Pablo Bueno. Aliás, o Pablo Bueno, empresário do TT, é o mesmo do Ferreira, né? Ele tá arrumando o rolo em tudo que é lugar. E aí a resposta do Pablo Bueno foi, né, quando o Tyson largar o futebol, ele pode trabalhar no hipódromo, porque só sabe correr ou então se filiar ao Partido Verde. Eu achei a ironia muito interessante. É engraçado, mas pelo amor de Deus, cara, como é que faz isso é coisa que não se diz, né, Fabiano? Isso é coisa que não se diz. Esse empresário foi mal e o empresário, bom, esse ultrapassou o limite. Daí. Foram desenhar um beija-flor, saiu um urubu, né, Silvio? Mas Exatamente. Mas outro detalhe. O que eu queria dizer é o seguinte, só para falar desse empresário, do Pablo Bueno, olha, ele daqui a um pouco os clubes vão fechar as portas para os jogadores dele. Porque é declaração polêmica, é dificuldade de negociação. Daqui a pouco os clubes vão dizer, olha, desse cara aqui a gente não quer. Porque o cara está se inviabilizando, vai direto para a Europa. Então. Ele pede pedido de desculpas, né, de 3 dirigentes do Grêmio por declarações que foram feitas nesse período que teve o atrito da renovação. É demais, né? Por falar em Grêmio, o Arthur tá saindo mesmo, se é que já não foi oficializado isso aí, do Barcelona. Ele tá só esperando, tá ali na botija, esperando cerca de 19 ou 20 milhões de reais. Imagina cair num momento de pandemia esse dinheiro nos cofres do Grêmio. Mas a verdade, gurizada, eu quero ouvir você sobre isso, mas ampliar, avançar, porque a gente ali atrás já falou um pouco sobre isso aí. O Arthur parou no tempo, hein? Ele parou no tempo. E eu estou vendo, na época da convocação da seleção brasileira para a Copa lá de 2018 pelo Tite, que o Tite preferiu o Fred em relação ao Arthur, muito pelas características. Ele entendia naquele momento que o Fred era mais vertical para fazer os movimentos do que o Arthur, e ele precisava de um jogador com essa característica, e o Fred, inclusive, permaneceu machucado depois na seleção brasileira, o que eu acho que até que foi um erro do Tite. Mas naquele momento, no momento da convocação, se falava muito sobre o Arthur e sobre o Luan. Tanto que, passada a Copa, o Arthur veio com pompa e circunstância para a seleção para se transformar num titular. O que está acontecendo hoje? O Arthur meio que parou no tempo e quem está voando é o Fred no Manchester United. E tem na verdade, né, Silvio, tem um outro nome aí que, na minha opinião, vai suplantar os dois rapidamente, que é o Bruno Guimarães, que saiu direto saiu da conquista aí da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense para o Lyon, já estreou em Champions League, sendo eleito o melhor em campo. E é o jogador da função, né? É esse jogador de meio campo moderno, de área a área, que aparece na frente. O Arthur tem uma dificuldade grande, né, Silvio? Que é o seguinte, o Barcelona é acostumado com os jogadores de meio de campo aparecendo na posição que o Arthur joga, aparecendo na área do adversário, fazendo gols, né? E o Arthur tem pouquíssima presença ofensiva. Esse é o grande problema do Arthur. Eu vejo o Arthur muito mais, e acho que até no Grêmio ele foi utilizado bastante, mais como um primeiro volante do que como um segundo ou terceiro homem de meio campo. O Barcelona, por exemplo, tem o Busquets, né? O Barcelona joga com 3 ali no meio campo, basicamente, né? Que é o Busquets centralizado, o primeiro volante e um de cada lado. Rakitic, De Jong, né? Como era Xavi, Iniesta, como o Arthur já foi. E essa função dos lados precisa aparecer muito na área. E o Arthur, que acredito que foi contratado já para ocupar o lugar do Rakitic, que já está com uma idade um pouco avançada, acabou não sendo essa figura, né, Silvio? O Vidal tá na frente dele. O Vidal, veterano Vidal, já apareceu na frente, reclamou no começo, lembra que ele quis ir embora porque não era usado e acabou brigando por isso. E a questão também é a seguinte, do Barcelona, Silvio, e Kleber e Baldacinho, é que é o seguinte, o Barcelona tem umas questões, ele quer fazer caixa para contratar o Lautaro Martínez, ele tá jogando o Marcelo Beckler do Esporte Interativo tweetou hoje mais cedo que essa negociação também vai envolver a parte fiscal do clube para terminar no azul, né? Aquela coisa, joga uma parte dos vencimentos para esse ano, uma receita para outro, essa discussão contábil que até a gente já teve. E aí tem uma questão que é o seguinte, eu sigo o Fabrício Romano, que é do Sky Sports, né? Que é um site, um canal de TV que está sempre
praticamente todos os furos da Europa vêm por eles, e ele postou hoje cedo que a negociação do Arthur com a Juventus vai ser pelo Pjanic mesmo, o meio-campista da Bósnio, né, da Juventus, mais 10 milhões de euros. Né? Então, ainda não está claro. Se o Arthur for vendido à Juventus, pelo valor que se especula, os 70 milhões de euros, vem um valor significativo para o Grêmio pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, né, os 4%. Sim. Se for uma troca com alguma compensação financeira, aí o negócio muda completamente. Fala, Baldasso. Cara, a minha grande questão em relação ao Arthur é o seguinte: entender o que aconteceu. O Arthur chegou muito bem no Barcelona, chegou arrebentando no Barcelona. E de repente é um corte. Ele estreou com gol, Baldasso. Ele estreou com gol no amistoso nos Estados Unidos. Golaço de fora da área. E outra coisa, o Arthur, em potencial técnico, até este momento aí, ele era uma das grandes figuras do futebol brasileiro. E de repente é um corte que eu não sei por qual motivo, e seria muito interessante entender isso, em que o Arthur tem uma queda de rendimento impressionante e tem um aproveitamento muito menor a partir disso. Não sei se foi comportamental, não sei como é que está a cabeça do Arthur, não sei se ele teve algum problema físico, não sei, eu não sei. A gente precisa entender isso, que o Barcelona saiba disso, que o Arthur tenha chegado à conclusão do porquê aconteceu isso, porque é um desperdício para o futebol brasileiro esse cara não ter seguido aquela curva ascendente que ele seguia. O Arthur ia ser o novo Xavi, cara. O Arthur era o novo Xavi e de repente desapareceu. Kleber. Tem um negócio que o Tostão falou ontem que eu acho que é perfeitamente entendível dentro do panorama do Arthur. O comportamento psicológico, a ambição e a consciência profissional são também determinantes no sucesso de um craque. Aqui no Grêmio, o Arthur ele era protagonista. Ele chegou e tomou conta do time do Grêmio. O Grêmio jogava no ritmo do Arthur, tanto que o Maicon disse assim, Maicon capitão e campeão. Eu vou ficar no banco porque ele tá jogando demais, não tem que mexer. Quando ele chega no Barcelona, parece que ele cumpri minha missão, cheguei onde eu quero, tô na seleção brasileira e tô no Barcelona jogando com o Messi, sou titular, é só botar no automático que agora vai. Eu acho que o Arthur ele se atirou nas cordas, esse é um problema. Na seleção brasileira ele não é protagonista, o Bruno Guimarães é um jogador que joga muito mais do que ele, me parece muito mais à vontade e muito mais focado naquilo que quer, e o Arthur dá uma cara de missão cumprida. Eu não sei se essa volta ou essa ida para a Juventus vai conseguir recuperar o futebol do Arthur. Se ele tiver esse comportamento, essa ideia, eu acho que ele vai afundar, vai continuar afundando na Juventus. E no Barcelona ele é um jogador de uma intermediária só. O que o Barcelona precisa é intensidade, movimentação e qualidade nas duas intermediárias. O Arthur ele faz o menos importante, que é dar consistência no sistema defensivo, ou na intermediária defensiva. Para quem chegou com status de novo Iniesta, o Arthur é uma grande decepção até agora. Muito bem. Olha só, gurizada. A Globo fecha acordo e a Sport TV vai reprisar jogos do Brasil nas Copas de 58 e 62. Olha que relíquia, isso é notícia de ontem, que relíquia que a gente vai ter pela frente para assistir. Mas será que nós temos um material qualificado para botar no ar? Não sei, cara, mas a informação foi dada ontem. Eu suponho que alguma coisa se tenha, né? Ou que estejam fazendo até um trabalho para ter a melhor imagem possível disso aí. Mas a verdade é que se isso for confirmado, e a notícia foi dada, né? A gente vai ter uma relíquia para ver e vai poder ver o futebol, aí sim, o futebol de outros tempos. Porque eu entendo, a gente já falou aqui, que houve uma espécie de um recorte no futebol a partir da Copa de 70 com o Brasil, impressionando e revolucionando não apenas pela sua qualidade técnica, como pelos movimentos táticos, né, e até físicos, que se viu naquela seleção e naquela Copa do Mundo. Só que até ali, em Copas como 58 e 62, como o Brasil ganhou, né, eram Copas onde o futebol era aquele. Era o futebol calmo, lento, onde aparecia de uma forma extremamente importante a qualidade técnica dos jogadores, mais do que em qualquer outra Copa, à exceção de 1970. Então, olha o que a gente pode ter pela frente, Maiká, Baldasso e Kleber, de conteúdo para observar e para poder realmente fazer uma espécie de relação, de comparação de como era o futebol naquela época, como passou a ser em 70 e como é hoje.
Ô, Silvio, só reprisa para mim a nota ali que deu um corte na transmissão aqui, eu não pude ver. A Globo fecha acordo com... A nota foi do All Sport, tá? Globo fecha acordo e Sport TV reprisará jogos do Brasil nas Copas de 58 e 62. Eu nunca consegui ver um jogo inteiro. Eu vi muito documentário, muito trecho de transmissões daquelas partidas das Copas, né? Mas a gente olhou a Copa de 70 e fez uma releitura bem interessante a respeito de o que funcionava, quem era o diferencial. O Gerson, para mim, é um cara que cresceu muito no conceito pela importância que tinha dentro daquele time da Copa de 70, né? E isso vai ser importante. E eu tenho, assim, né, de leitura, de comentários que eu ouvi, a importância do Didi. O Didi foi colocado como o craque da Copa de 58, mesmo que aquela tenha sido a Copa onde o Pelé estourou para o mundo e foi coroado como o rei. O craque, o cara que levou o prêmio de melhor jogador daquele Mundial foi o Didi. Talvez esse material que a Globo, que a Sport TV vai mostrar, possa fazer com o Didi a mesma leitura que a gente teve com o Gerson na Copa de 70. Verdade. E aí, Maiká? Eu tô curiosíssimo, Silvio. Eu também não vi esses jogos. Os jogos que eu vi foi de 70 adiante, né? E existe todo um trabalho de recuperação digital dessas imagens, né? Então acredito que vai ser um produto de alta qualidade que a Sport TV vai transmitir, importantíssimo, né? A aquisição desses direitos para registros futuros também. E se vasculhar bem o YouTube tem alguma coisa assim de completo. Sim, também. Mas com qualidade São coisas esporádicas, né? Por exemplo, se isso realmente se confirmar, essa notícia, acho que sim, a notícia do UOL de ontem, nós vamos ver o Garrincha jogando, cara. Porque hoje a gente vê o Garrincha hoje por retalhos, né? Tu sabe que eu tenho uma grande curiosidade em relação à Copa de 58. Nós tivemos na década de 50 talvez a primeira revolução tática do futebol, que foi a seleção da Hungria, de 54. Em 58, o que se diz, a gente nunca... Só vendo um jogo completo para tu saber. Não adianta tu ver gol e ver lances isolados. O que se diz é que a figura do Zagallo como jogador em 1958, ela estabelecia uma modificação tática importante, que diferenciava ali um 4-3-4 de um 4-4-3. Uma coisa assim. Então, de 4-2-4 para 4-3-3. Desculpa, estava botando um jogador a mais. 4-3-3. Justamente na figura do Zagallo. Então, eu tenho muita curiosidade tática de saber o que era, afinal de contas, essa figura do Zagallo no movimento do jogo. Meia atacante, um meia, um atacante. Então, eu gostaria muito de ver para desvendar isso aí. Tem um outro, Kleber, que a gente vai ver. Porque a gente sempre, quando fala de lateral esquerdo na seleção brasileira, e o Brasil foi sempre farto de laterais nas Copas do Mundo, mas um primeiro nome que surge é o Roberto Carlos, por exemplo. Ou surge o Júnior, né? Muita gente coloca o Roberto Carlos como o maior lateral esquerdo da história do Brasil, mas também quem coloca é quem não viu o Nilton Santos. E aí a gente vai ver o Nilton Santos com 33 anos na Copa de 58 e com 37 na Copa de 62, sendo bicampeão mundial, Kleber. É verdade, é a enciclopédia do futebol, né? Jogava tanto que recebeu esse apelido aí. E são funções diferentes, né? A partir do Júnior, eu acho que já tem aí uma transformação. Acho que os anos 70, lateral era lateral, né? E a partir de jogadores com mais recurso, mais qualidade técnica, o Júnior, acho que é um lateral que começa a mudar esse conceito dentro da seleção brasileira. E depois o Roberto Carlos aperfeiçoa com a qualidade extraordinária do chute. Mas a grande referência, talvez o pai de todos, sem dúvida nenhuma, é o Nilton Santos. Né? E de outro lado, né, Silvio? O Djalma, né? Quem? Djalma Santos, né? Que jogou uma partida só na Copa de 58. Uma em 58 e depois... E mesmo assim, em 58 foi o melhor lateral da Copa, fazendo uma partida só. Kleber, de quem é essa camiseta que tá no teu varal aí? Hoje é uma camiseta do Fred. Essa camiseta tem uma história de guerra nos bastidores da Rádio Gaúcha, porque existia uma discussão a respeito de quem jogava mais, o Fred ou o Nilmar, né? Aliás, o Nilmar, eu vou te contar, que baita jaguara, né? Um cara que jogava muita bola e não conseguiu colocar tudo isso, porque acho que fez uma opção muito mais pelo dinheiro do que pelo talento dele, né? Acho que ficou muito na mão do empresário. Essa é uma camiseta do tempo que o Fluminense tinha a Unimed, que era um clube rico e podia gastar dinheiro. E aí fez uma camiseta promocional para a primeira volta do Fred. Essa camiseta tá mangalhada já não dá para sair na rua. O teu varal é numa porta, né?
Isso. Tu vem pelo lado de fora e abre essa porta, é isso? E dá Isso. de cara com a camiseta. Não. Mas quando tu te vira, tu Ah, entra, sim. entra no Isso. teu Depois estúdio, que fecha a quando tu te porta, vira, sim. Tu já pensou tu entrar numa hora assim? Tu entra, tá? Tu acha que tá a camiseta do São Luís de Juí aí. Aí tu entra, te posiciona em relação à porta, fecha a porta e surge a foto. Mas uma foto enorme do Baldasso, cara. Que tipo de reação tu teria? Imagina, o Baldasso voltou. Não vou falar do Maicá, porque o Maicá é mais sério, né, cara? É outra. O Maicá tá muito sério. O Maicá tá chato. Outra postura, né? Então Ele mudou. recomenda alguma Uma coisa hora pra outra, gente. o Maicá mudou, não sei porquê. Eu ando entendendo. brabo. Eu ando brabo. Acabou de chegar aqui pelo WhatsApp, ó, o nosso João Vitor aqui, nosso Chimia, mandou um link aqui, ó, no YouTube. Vou abrir aqui. Brasil e Suécia, final da Copa 58 completo. Oi? Tem quase 1 milhão de visualizações. Postado em agosto de 2012. Jogo da final da Copa do Mundo 58 entre Brasil e Suécia. Montei e sincronizei o vídeo com trechos da narração da Rádio Nacional. Nos trechos que não encontrei a narração em português, deixei o áudio original. Contém também os comentários do intervalo e do final do jogo. Tem. Narração na Rádio Guaíba de Mendes Ribeiro, que daqui a pouco, de uma hora para outra, se deparou com aquele gurizinho de 17 anos chamado Pelé. E ninguém sabia. Pelé, Pele. Sabe? Uma coisa assim. Ele chegou a chamar o Pelé de Pele, porque não sabia, não se conhecia. Realmente tal era a dificuldade da comunicação, o Pelé, que surgiu na Copa de 58. Mas vendo na televisão vai ser outra coisa. Kleber Grabowski, o que tu recomenda? Hoje tem campeonato inglês, né? É um momento interessante. O Liverpool pode ser campeão sem ser campeão no sofá, né, Silvio? Porque ontem derrotou o Crystal Palace por 4-0. E se o City não derrotar o Chelsea hoje, o Liverpool é campeão. Primeira vez dentro da Premier League e um título que não vem há 30 anos, hein? Que jejum do Liverpool, hein? É verdade. Ô, Baldasso, o Antônio tá contigo ainda? O Antônio tá aqui comigo. Se tu me perguntar o que eu recomendo, vem aqui, Antônio, vem cá. Dá Se tu pra me ouvir? perguntar o que eu... As minhas 2 últimas semanas, a gente só tem visto Minha Noiva é um Cadáver, Jurassic Park, então é só o que eu tenho para recomendar para vocês aí. É bom, Minha Noiva é um Cadáver? É uma coisa assim. É só os filmes que ele vê. Antônio, dá uma nota pro Baldasso, de 1 a 10, qual é a nota que tu dá pro Baldasso? Ele? É. 9. Mas ele pensou. Ele tava no 5 ou no 6. Deixa eu fazer uma pergunta pro Antônio aqui. Antônio, o Grêmio tá com salário atrasado ou não? É óbvio que o Grêmio é muito ruim. É isso aí. O Grêmio é muito ruim. Que Se é ruim, tá com salário atrasado. Olha a conclusão aí. Silvio, Fala, Kleber. vou fazer uma camiseta do Baldasso, ó. Fez? Vou fazer uma camiseta do Baldasso com essa figura aqui, ó. Boa. Não tem com. Se tiver com a. Podia fazer 2, porque eu acho que ele tem uma com a camiseta do Grêmio também. Podia fazer 2. Uma por dia nessa porta aí. Foi por isso que ele tomou nota 9 do Antônio, é isso? Pois é. Só pode. Tu viste como o Antônio demorou a dar a nota? Não, mas foi uma nota boa. Eu acho que ele não deu 10 porque o Baldasso fuma, essas coisas. Não, ele não deu 10 porque eu botei ele lá em cima para fazer os temas, que ele tem 6 folhas de tema para fazer, e ele fica vendo o Felipe Neto na TV e não faz os temas. Eu acho que ele não deu 10 pro Baldasso, porque o Baldasso votou do Bolsonaro. É por isso que ele não deu nota 10. Como é que estamos de tempo aí, ô Maicá? Estouradíssimos. Depois dessa frase? Estamos estourados. Então ficamos por aqui. Nota 9 para Fabiano Baldasso. Muito bem, o Bairrista FC fica por aqui. Volta amanhã. Tchau, tchau.